Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi completamente dominada pelo assunto das tarifas globais norte-americanas, uma semana onde ainda contámos com dados da inflação na Europa, com dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos e ainda com muitos discursos, tanto por parte dos responsáveis da Reserva Federal dos Estados Unidos como do Banco Central Europeu. A agenda económica começou cedo na semana, logo com a divulgação dos dados da inflação na Europa, que até saíram ligeiramente abaixo do esperado. A inflação global caiu de 2,3% para 2,2%, com a inflação subjacente sem a energia nem os alimentos a cair de 2,6% para 2,4%, quando o mercado esperava algo em torno dos 2,5%. Já no mercado de trabalho norte-americano, isto já após a divulgação das tais tarifas nos Estados Unidos, verificámos uma surpresa no número de empregos criados durante o mês de março, que saiu acima das expectativas. O mercado esperava cerca de 130 mil e acabaram por sair 228 mil novos postos de trabalho criados, isto com uma revisão do mês anterior dos 151 mil para os 117 mil, uma revisão em baixa, portanto. A taxa de desemprego subiu ligeiramente, 4,1 para 4,2, mas foi acompanhada por um aumento da taxa de participação e o crescimento médio salarial saiu rigorosamente em linha com o esperado, com a continuação de 0,3% a nível mensal. De facto, foram as tarifas aquilo que mais impactou os mercados. Finalmente, Donald Trump acabou por colocar impor as tais tarifas universais, as tais tarifas globais e tarifas recíprocas em curso, apontando para os tais 34% de aumento nas tarifas já impostas à China. Na Europa teve, digamos, os 20%, enquanto há um mínimo universal, as tais tarifas globais norte-americanas, de 10%. Isso acabou por ter um impacto fortíssimo no mercado e foi realmente o grande motor de todos os mercados, desde os mercados de commodities, obviamente, que sim, mercados acionistas e mercado cambial. Digamos, a aversão ao risco criada por isto só acabou por aumentar já no final da semana mesmo, com o anúncio de retaliações por parte da China de igual montante, ou seja, anunciaram a imposição de 34% de tarifas aos produtos norte-americanos. Isto em que a aversão ao risco, ao fim de contas, acaba cada vez mais por aumentar, com, por exemplo, a agência de rating da Fitch, que baixou a classificação da China de A+ para A. Claro que tudo isto acabou por levar a uma semana bastante negra nos mercados acionistas, nos mercados financeiros em geral, mas nos mercados acionistas em especial, em que, como vemos por aqui, os principais índices a nível global caíram um pouco menos de 10%, à volta dos 9%, desde o Japão à Europa, aos Estados Unidos. Todo o mercado acionista acabou por cair em conjunto. Isto quando acabámos um trimestre e, por exemplo, aqui o que nós podemos ver é que ainda assim, e apesar de ter sido impulsionado, digamos, pelos Estados Unidos esta forte aversão ao risco, o que vemos é que temos nestes primeiros 3 meses do ano, portanto nestes 3 meses e alguns dias do ano, temos o S&P 500, o índice mais representativo dos Estados Unidos, a cair quase 14%, enquanto temos uma pequena perda nos índices europeus, neste caso o índice representativo das 50 maiores empresas europeias, aqui a cair um pouco menos de 1%, aqui à volta dos 0,6% a cair, ou seja, numa clara transição de transferências de fundos dos Estados Unidos para a Europa.
O PSI, esta semana, acabou por cair cerca de 4,5%, um pouco menos do que a generalidade dos seus pares europeus. Isto quando o BCP afundou, foi o que mais afundou esta semana, nos tais receios de uma recessão global, à volta dos 13%, e a Jerónimo Martins foi a empresa que mais ganhou dentro do PSI, que ganhou aqui um pouco mais de 3%. O mercado cambial também teve, obviamente, um impacto forte desta aversão ao risco que se sentiu. Tivemos o dólar de novo cair, o índice do dólar DXY chegou mesmo ligeiramente abaixo de 101, acabou por recuperar no final da semana alguma coisa. De qualquer das formas, vem dos 103 do início da semana até aí. As divisas que mais ganharam acabaram por ser o iene, o franco suíço e o próprio euro. O euro-dólar registou um novo máximo. Ele começou a semana em torno dos 1,08, chegou à volta acima de 1,11, à volta dos 1,1144, e terminou ligeiramente acima de 1,09 esta semana. Já o dólar-iene acabou por fazer um novo mínimo, tanto o dólar-iene como o dólar contra o franco suíço, ou seja, as moedas do iene e do franco suíço acabaram por registrar máximos que não se viam há mais de 6 meses. Das divisas que mais perderam foram as chamadas commodity currencies, por um lado, por outro lado também as divisas com menos liquidez e, portanto, numa situação de aversão a risco, são as que mais saem pressionadas. Neste caso, o dólar australiano, ainda por cima depois do forte impacto na China das tarifas impostas pelos Estados Unidos, pressionaram mais o mercado chinês, acaba por ser a divisa que acabou por perder mais praticamente ele conseguiu perder face ao dólar aqui cerca de 4%, com um dólar a perder. Já a coroa norueguesa, que vinha a registrar várias semanas de ganhos consideráveis, acabou esta semana por ser uma das que mais perdeu, com o Euronoc a subir aqui à volta dos 4%, isto com a coroa norueguesa ainda pressionada também pelas fortes perdas dos mercados petrolíferos. Nos mercados emergentes, obviamente que todos os mercados emergentes perderam. Em especial, tivemos esta semana o rand sul-africano, que também foi alvo de forte tarifa por parte dos Estados Unidos, 31%. E obviamente que também, como uma commodity currency, acaba por também ser ainda mais pressionada, e isto levou também a perdas à volta dos 4% face ao dólar. Claro que as commodities tiveram um desempenho muito negativo esta semana, todas elas, incluindo o ouro, isto com pressões a aumentar relativamente a uma possível recessão nos Estados Unidos e mesmo a nível global, que acaba por pressionar bastante as matérias-primas. Tivemos o ouro, ainda assim, logo no início da semana, com o aumento das tensões geopolíticas ainda, e antes do anúncio das tarifas ainda ganhou alguma coisa, acabou por registrar um novo máximo, desta vez à volta dos 3.167 dólares por onça de ouro, isto antes de as tais tarifas acabarem por pressionar todas as commodities em geral, o ouro incluído, e que acabou por perder esta semana 2,5%. Já os preços do petróleo, esses afundaram bastante mais, apesar de ainda terem tido algum suporte no início da semana, com as tensões geopolíticas, nomeadamente no Médio Oriente, Irão e Rússia, a continuar, mas de facto, quando o lançamento das tarifas deu então esta tal pressão sobre um crescimento económico complicado, para dizer o mínimo, acabou por levar os preços do petróleo a afundarem esta semana cerca de 10%, com mínimos levando o petróleo para níveis de 2021, que já não se viam desde 2021. Esta semana que vai entrar é uma semana onde
certamente vamos continuar a acompanhar e a ver a guerra comercial, de que forma é que vai impactar os mercados uma vez mais. Isto numa semana onde vamos ter também mais dados económicos, principalmente nos Estados Unidos, na inflação, Universidade de Michigan, e ainda minutas do Fed, e muitos discursos que vão existir ainda, tanto por parte do Banco Central Europeu como por parte da Reserva Federal, de membros da Reserva Federal. Ora, é evidente que a guerra comercial ainda agora começou e esta semana provavelmente o que vamos ver, e o que vai impactar mais uma vez os mercados, vão ser com certeza algumas retaliações que vão sendo divulgadas, outras negociações que vão ser tentadas com Donald Trump, e tudo isso vai claramente ser o grande motor desta semana nos mercados. Novamente, isto quando vamos ter dados importantes, mas como vimos na semana passada, esses dados ficaram bastante para segundo plano e provavelmente esta semana vai acontecer o mesmo. Ainda assim, a semana começa com a Europa, com a confiança do investidor, que claramente vai ser impactada por todas estas situações que todos nós temos vindo a acompanhar. E mais tarde vamos ter então a inflação dos Estados Unidos. Vamos ver até que ponto é que isso poderá alterar aqui o panorama, pelo menos em termos das respostas da Reserva Federal a tudo isto. A inflação, as expectativas para a inflação, para as previsões para a inflação são de uma queda de 2,8 para 2,6, com a inflação subjacente a cair de 3,1 para 3%. Provavelmente um pouco mais importante ainda do que estes números de inflação, a não ser que eles saiam realmente muito fora daquilo que está à espera, poderão ser os dados, uma vez mais, da Universidade de Michigan. A confiança do consumidor afundou completamente há um mês atrás, vamos ver o que e depois ainda foi revista em baixa, vamos ver o que é que os números nos trazem desta vez, esta semana, este mês, que também as próprias previsões também apontam para mais perdas. Por outro lado, as expectativas de inflação no curto e no curto e no longo prazo, o mercado está à espera que elas se mantenham nos níveis máximos de vários anos, de décadas mesmo, que estão neste momento, ou seja, que estão nos 5% no curto prazo e nos 4,1% no longo prazo. Isso provavelmente poderá também aqui assim ter algum impacto, mas isto só no final da semana mesmo. Pelo meio vamos ter ainda as tais minutas, vamos ter muitos discursos de membros da Reserva Federal e vamos ter as tais minutas que obviamente que são sobre um acontecimento antes destas tarifas, minutas essas que deverão de alguma forma dar alguma ideia de como é que chegaram às tais projeções dos dot plot, nomeadamente, que o mercado, digamos, não está a cumprir quando vemos que as probabilidades dadas pela Fed Watch Tool apontam já para 4 cortes de taxa de juros e não para os 2 cortes, inclusive 2 cortes hawkish, que as projeções mostravam aqui assim há uns dias atrás. No Banco Central Europeu, foram vinculadas algumas notícias de que havia já cada vez uma maior apetência, digamos, para os membros do Banco Central Europeu para fazerem uma pausa no ciclo de cortes de taxa de juros que têm vindo a fazer ultimamente. Vamos ver nos discursos desta semana dos vários membros do Banco Central Europeu que também vão discursar durante esta semana, se começamos a ver um recuo nisso, na medida que poderão que o impacto que as tais tarifas globais tiveram no tal sentimento económico e nas expectativas relativamente ao crescimento na Europa. Por fim, vamos ter mais um Banco Central decidir sobre taxas de juros, desta vez na Nova Zelândia, o RBNZ, em que o mercado espera um corte de taxas de juros, um novo corte de taxas de juros em 25 pontos nesta próxima reunião, de 3,75 para 3,50. E para esta semana é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e eu para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!